Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo e professor universitário. A racionalidade da sociedade moderna ocidental em Max Weber. Algumas categorias estão muito ligadas, associadas ao pensamento weberiano. Portanto, se explora muito na sociologia de Weber categorias como tipos ideais de ação social, a dominação, a ética protestante, espírito do capitalismo, e evidentemente que são temas muito ligados à produção teórica do autor. No entanto, eu acredito que é importante que se ressalte que a produção teórica de Weber gravita em torno de um tema central, de onde todos os demais temas decorrem. Weber foi um pensador profundamente interessado na racionalidade da sociedade moderna ocidental. E é preciso que se destaque isso como pano de fundo para que se compreenda a conjuntura que vai orientar a conduta teórica deste pensador. O interesse no estudo da racionalidade moderna ocidental faz muito sentido e desperta realmente a atenção saber que por volta do século XIII e XIV a Europa representava, por assim dizer, o fundo do quintal do mercado internacional, que até aquele momento era controlado pelos orientais. Na história do Brasil, a gente tem a informação que por volta de final do século XV, início do século XVI, os países da Península Ibérica estavam interessados numa rota alternativa que conectasse com o mercado oriental. E essas rotas alternativas elas visavam evitar o controle alfandegário praticado pelos turcos e pelos otomanos. Bom, se por volta do século XV o continente europeu ocupava uma posição não vantajosa no âmbito do mercado internacional, aproximadamente 2 séculos depois, a Europa consegue fazer essa virada de mesa e sai da retaguarda e se torna vitrine de desenvolvimento social, político e econômico para o planeta. Essa arrancada ela não passa despercebida pelo pensamento weberiano. A explicação para essa grande mudança, o Weber vai acreditar a uma mudança de racionalidade, a uma alteração na forma de pensamento. E, de fato, o continente europeu foi palco de grandes e extraordinárias revoluções, começando pelo movimento renascentista, a reforma protestante, o advento da ciência moderna, a filosofia iluminista, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Esses eventos, mega acontecimentos, de um vigor cultural considerável, vão atuar na alteração do modelo de mentalidade, na estrutura racional do pensamento da sociedade ocidental. Portanto, essa grande mudança que vai acontecer na Europa é patrocinada por uma mudança de mentalidade. Ao estudar essas questões, ao se deter sobre essa problemática, o Weber percebe que 3 grandes acontecimentos atuaram na transição dessa grande mudança europeia. Bom, o fato é que nenhuma mudança é definitiva, nenhuma mudança é consistente, se primeiramente ela não acontecer no nível das nossas mentalidades. As mudanças que ficam, as mudanças de fato efetivadas, são aquelas que partem de uma conscientização, que partem de uma mudança de mentalidade. E é exatamente isso que vai agenciar todo o processo de transformação das instituições sociais, políticas e econômicas do velho continente. Ao analisar esse problema e ao constatar
que as significativas mudanças no continente europeu são resultados de significativas mudanças na racionalidade, significativas mudanças na forma de pensar, caminhando nessa direção, o Weber vai identificar 3 mega-eventos que contribuíram para essa reviravolta na mentalidade da sociedade europeia. Esses 3 mega-eventos seriam o desencantamento da sociedade europeia, a emergência do capitalismo industrial e o advento da burocracia. Portanto, 3 grandes fenômenos, 3 grandes eventos que produziram toda a energia necessária para movimentar a emergência de uma sociedade nova, substituindo uma sociedade antiga, substituindo uma sociedade velha. Um processo profundo de alterações de mentalidade e como consequência disso, produzindo um novo quadro, uma nova estrutura social e gerenciando uma nova dinâmica de vida e de relacionamentos sociais. Portanto, se a racionalidade da sociedade ocidental é responsável pelas grandes mudanças e pelos grandes avanços nas instituições culturais da Europa, essa mudança de racionalidade, que é efetiva, a mudança nas instituições, é provocada pelo desencantamento do mundo, pelo advento do capitalismo industrial e pelo advento da burocracia. A categoria desencanto do mundo é uma categoria indiscutivelmente weberiana. Onde esse termo for mencionado, com certeza não se pode negar a sua procedência. O Weber usa essa categoria para traduzir 2 momentos significativos na história do continente europeu. O que significa uma pessoa encantada? O que significa um encantamento? É um certo grau de paralisia e de hipnose. É um efeito paralisante que domina sentidos e faculdades e que de alguma forma põe o indivíduo em situação de refém em relação ao lugar encantador. A sociedade ocidental estava encantada e foi necessário ruptura com esse quadro de magia, com esse quadro de encantamento. Encantada por uma imersão numa cultura tradicional, por uma imersão no mundo mágico. E é evidente que essa visão mágica da vida, ela deveria ser rompida. O Weber vai falar de um grande avanço. E esse grande avanço, que ocorre na sociedade ocidental, significava a ruptura com as condutas mágicas e a introdução da racionalidade das atividades cotidianas. É claro que a pergunta que se faz é o que aconteceu para essa mudança de ação, para essa ruptura de uma conduta e a eclosão de condutas racionais. A resposta é muito interessante, porque se a gente pode afirmar que a religião é responsável pelo encantamento da sociedade europeia, antes da civilização, as tribos que ali habitavam estavam imersas em crenças politeístas. Com a civilização surge concomitantemente o cristianismo, que vai acelerar esse processo de encantamento. Portanto, se a gente tiver interesse em descobrir a fonte do encantamento da sociedade europeia, efetivamente que nós atribuiremos à religião um grande peso nesse aspecto. Agora, interessante é que se a religião contribui para o encantamento da sociedade ocidental europeia, é também a religião que vai contribuir para o seu desencantamento. E nesse aspecto, a reforma protestante tem um papel significativo, sobretudo com a introdução na mentalidade social europeia da ética luterana e da ética calvinista, que vão representar pilares substanciais que fortalecerão cada vez mais a consolidação de uma sociedade liberal e individualista, e isso explica o fato do Weber associar numa certa relação a ética protestante e o espírito do capitalismo. Efetivamente que não é a ética protestante, não é o protestantismo responsável pelo aparecimento do capitalismo, mas com certeza a ética protestante ela estabelece uma grande identidade com os ideais da sociedade liberal.
Portanto, a visão protestante da desacralização dos ritos, a vocação para a palavra e a intramudanidade defendida pela visão ética de Lutero, e que será complementada pela visão da predestinação, em que o fiel que teme a Deus é próspero, é trabalhador, está envolvido na comunidade, produz os recursos para a sua sobrevivência, para ajudar os necessitados e contribuir para a missão. Nós temos um projeto que tira a sociedade dos mosteiros, que tira a sociedade da ascese e leva a sociedade a enfrentar a vida, a enfrentar o mundo e a produção. Portanto, o primeiro grande fator que vai provocar essa mudança de mentalidade, essa reviravolta institucional, seria o desencantamento do mundo. O outro fator é o advento do capitalismo industrial. Nós já tínhamos o capitalismo comercial de paternidade oriental e o capitalismo industrial de paternidade europeia. Weber vai dizer que o Oriente não foi capaz de produzir uma classe operosa como a burguesia. Homens aficionados no trabalho, acordam cedo, dormem tarde, aplicam a vida, a vocação ao trabalho, introduzem o cálculo na atividade, a programação e a racionalidade voltada para o lucro. A introdução da máquina é um resultado dessa mentalidade, dessa busca, dessa ansiedade de avanços e de novas versões produtivas. O capitalismo industrial, portanto, representará um momento revolucionário na vida da sociedade europeia, a introdução da máquina no processo produtivo. Interessante que o Weber vai dizer que as bases do capitalismo industrial moderno não se devem a um fluxo de capital novo no mercado. O Weber não vai encontrar nada de radicalmente novo. Ele vai simplesmente dizer que há um novo gasto, um novo espírito, uma nova força ética, moral, uma nova mentalidade diante da vida de caráter essencialmente produtivo. E nesse aspecto, na ética protestante, o Weber vai destacar bastante o papel do novo burguês, do filho da burguesia que estuda nas universidades europeias e quando volta para casa, volta com a cabeça iluminada pelos estudos dos grandes sistemas filosóficos, pela discussão dos grandes problemas da produção e, portanto, vai inovar em grande medida o trabalho feito pelas empresas de suas famílias. O Weber dirá que esses jovens treinarão homens simples e camponeses, os habilitarão para o trabalho, farão pesquisa de mercado, estabelecerão controle de produção, inovarão o processo produtivo numa mentalidade calculada e racionalizada. E, finalmente, o Weber vai propor a introdução da burocracia. O fato que parece transparecer na visão do autor é que todos os ganhos advindos do desencantamento do mundo e da emergência do capitalismo industrial poderiam se perder se a burocracia não fosse introduzida no mundo dos negócios. A burocracia é uma ciência de normas e procedimentos nas organizações públicas e privadas. Ela busca a otimização do trabalho, a rentabilidade do trabalho, acima de tudo, eliminando do ambiente empresarial as influências pessoais, fraternais, de amizade. Portanto, a burocracia ela faz uma hidratação, uma drenagem, ela habilita o ambiente empresarial para que haja, dentro de uma dimensão técnica, pessoal, de tal forma que a relação entre o privado e o público, entre casa e a empresa, entre casa e negócios, passam a ser tratadas distintamente pela burocracia. As empresas públicas e privadas ganham muito com a introdução de normas de procedimento, porque a burocracia trabalha com o estabelecimento de normas gerais e vai eliminar o improviso. Por outro lado, introduz hierarquia, por outro lado, introduz treinamento especializado, por outro lado, introduz práticas modernas de arquivo. A burocracia, portanto, estabelece uma ordem na ação empresarial e, com isso, contribuirá significativamente para o novo momento que a sociedade europeia estaria vivendo. É claro que no Brasil a gente tem uma certa reação cultural à burocracia, mas é importante que nós entendamos que, na perspectiva da visão weberiana, não se está trabalhando nem com burocracia de menos e nem com burocracia de mais. Burocracia de mais é um problema, burocracia de menos é um problema. Mas é impossível qualquer organização, seja ela de que natureza for, pública ou privada,
da iniciativa do Estado, da iniciativa da livre cidadania, é impossível pensar qualquer empreendimento empresarial que não esteja sustentado, que não esteja embasado, que não se ampare numa estrutura burocrática que determina normas técnicas de funcionamento dos empreendimentos organizacionais. Portanto, analisando o interessado na temática da racionalidade da sociedade moderna ocidental, Weber perceberá que essa grande arrancada, que essa grande mudança se dá em função de uma mudança de mentalidade e que essa nova mentalidade da sociedade moderna ocidental europeia vai se dar a partir do desencantamento do mundo, da emergência do capitalismo industrial e da burocracia.